Vamos de mais informação agora na tela do Cidade. A Polícia Civil tem até 30 dias para ter acesso aos laudos periciais que devem indicar o que está por trás da morte de uma bebê de um mês, um menino de um mês, na cidade de Uberaba. Esse recém-nascido, segundo o SAMU, teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Foram cerca de 20 minutos de um trabalho intenso para tentar salvar o menino. Trabalho ali com oxigênio, com medicação, com massagem cardíaca, todo um trabalho que foi acompanhado de perto por testemunhas e pelos próprios pais desse recém-nascido. Mas, infelizmente, mesmo diante de todo o esforço, de toda a dedicação da equipe médica do SAMU, a morte foi confirmada ainda no endereço da família, sem qualquer possibilidade de levar esse recém-nascido para uma unidade hospitalar. Gabriela Francis, agora no Cidade Alerta, ela tem acompanhado desde cedo o trabalho feito pela polícia, porque não é um martelo batido. A morte desse recém-nascido não é um homicídio por enquanto. Existem alguns pontos, né, Gabi, que foram levantados aí pela equipe médica do SAMU, onde acreditava-se ser melhor acionar a polícia para fazer levantamento mais aprofundado dessas informações. Mas a gente ainda tem que tratar como uma morte suspeita. Não há condenação, não há indiciamento de ninguém, nem prisão de ninguém. O caso é investigado. Boa noite para você. Oi, Lu. Ótima noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Como você muito bem disse, é uma situação que está sendo apurada, investigada pela Polícia Civil aqui da cidade de Uberaba, para que a gente tenha mais informações sobre essa situação. Esse caso, inclusive, só chegou até o conhecimento da Polícia Militar após a equipe do SAMU constatar a morte desse recém-nascido, um bebê que completaria um mês do nascimento amanhã. Essa situação, então, só foi comunicada depois deles já registrarem essa morte que aconteceu no bairro Gameleiras. Segundo a equipe médica do SAMU que esteve no local, esse bebê apresentava sinais de que a morte dele não era natural. A polícia, então, esteve no local, eles conversaram com um vizinho desses pais da criança que contou o seguinte: esse vizinho disse que os dois se mudaram para o local há cerca de 2 meses e que desde então têm sido vizinhos tranquilos. Ele disse ainda que estava do lado de fora de casa quando viu o pai do bebê saindo da residência já desesperado, pedindo por socorro para que alguém levasse ambos para o hospital. Ele ressaltou ainda que naquele momento ele disse que a criança já aparentava estar desfalecida. A mãe do bebê também chegou na mesma hora, ela estava em um salão de beleza e chegou em um carro de aplicativo. No momento em que ela chegou, esse motorista de aplicativo também é enfermeiro e diante da situação que se apresentou ali para eles, ele tentou ajudar, ele tentou realizar ali algumas manobras de reanimação nesse bebê, mas até aquele momento toda essa situação, toda essa atitude dele, né, foi em vão. Ele continuou ajudando, tentando ajudar até a chegada da equipe médica do SAMU, que assumiu naquele momento essa situação. Eles utilizaram o desfibrilador e viram ali então que o bebê não tinha batimentos cardíacos nem atividade elétrica no coração. Eles continuaram realizando essas manobras por cerca de 10 minutos, até finalmente constatarem que esse bebê não tinha sobrevivido. Eles disseram ainda que esse bebê ele tinha algumas escoriações na região do nariz, mas que não apresentava sinais de violência. E disseram também que o crânio desse bebê estava mais mole do que o normal. No local, a polícia também conversou com a mãe. A mãe do menino disse que tinha colocado o bebê, né, tinha dado mamar para o bebê, colocado ele para rotar e depois dormir. E tinha saído para o salão de beleza, deixando essa criança, então, aos cuidados do pai. Só que assim que ela chegou no local, ela disse que recebeu uma ligação do marido informando que a criança estava se movimentando, mas que não parecia estar respirando. Ela, desesperada, já acionou ali, pediu um carro de aplicativo para voltar para casa e no momento em que ela chegou, ela já encontrou, então, o marido com o bebê do lado de fora.
Ele também conversou com a polícia no local. Ele disse que tinha passado ali cerca de 10 minutos quando ele foi olhar a criança, desde que a mãe tinha saído, e percebeu que ele estava estranho. Mas até aquele momento não entendia o que estava acontecendo. Então, de acordo com ele decidiu dar um banho nesse bebê, colocar roupas nele e pedir finalmente por ajuda. A mãe também disse que esse bebê não estava doente, que ele não apresentava nenhuma doença que tinha sido registrada anteriormente. O corpo do bebê então foi levado até o IML para a realização da autópsia depois da morte registrada, e agora a polícia tem até 30 dias para poder ter acesso então a esses dados, a esses laudos periciais que podem indicar qual foi a causa da morte desse bebê. Os vizinhos contaram para a polícia que os vizinhos, os pais dessa criança, eram tranquilos, que eles nunca tinham presenciado nenhum tipo de briga. A polícia também esteve na casa, realizou buscas por lá e não encontrou nenhum sinal de violência. Por isso, como você bem disse no início, Lu, a gente está tratando essa situação ainda como uma suspeita. É claro que a gente vai acompanhar a situação a todo momento e qualquer novidade sobre esse caso a gente vai trazer aqui na programação. Luciana. Nós temos muito cuidado, né, Gabi, para tratar de um assunto como esse, porque o pai e a mãe já estão fragilizados nesse momento com a perda do recém-nascido. E essa investigação que corre em paralelo é ainda mais sofrida, porque quando você fala da morte de um bebê, já é difícil. Então os pais passam duas vezes pela dor, pelo fato de terem perdido o neném, que foi tão amado, desejado e esperado, e pelo fato de também serem, de certa forma, investigados pela polícia. Mas é um protocolo. Obrigada, Gabi, pelas informações. É apenas um protocolo que a polícia precisa seguir diante de qualquer coisa que possa indicar uma situação. A equipe do SAMU é obrigada a acionar a polícia militar. E isso foi feito. Então, eles não agiram de maneira impensada ou impulsiva. Eles também têm um procedimento que eles precisam adotar, principalmente envolvendo uma morte de um recém-nascido. Então, muito cuidado, sem julgamentos, sem condenações antes de uma investigação. A apuração está acontecendo, o prazo é de até 30 dias para que a Polícia Civil tenha acesso a esses laudos periciais e só então algo poderá ser efetivamente feito e haverá um pronunciamento oficial. Enquanto isso, vamos aguardar, colocando essa família nas nossas orações, esse anjinho para que ele parta em paz e esses pais, essa família toda que sofre muito nesse momento, para que eles tenham forças. O momento é o mais difícil da vida deles, com toda a certeza do mundo. Então, coloque essa família hoje nas suas preces, nas suas orações, porque eles precisam de todo o amor nessa hora.